Viva José Viva José Gabriel, é o presidente da CLAPA, missão de luta anti-poluição do Alviela, a mais antiga associação ecologista em Portugal. Há quanto tempo é que o José Gabriel é o presidente da CLAPA? Aquilo que me oferece dizer é o seguinte: sobre a antiguidade da CLAPA, sem vaidade, mas com algum orgulho, nós da CLAPA, membros fundadores, que felizmente ainda aqui estão, muitos, nós podemos afirmar que somos das associações mais antigas, com maior antiguidade de Portugal. É com algum regozijo que pensamos assim. No entanto, tem a face infelizmente, da mesma moeda, a outra face. Consideramos que a nossa luta ainda está por vencer. Ainda há muito trabalho a fazer, porque, infelizmente, toda a bacia do Alviela, excetuando um pouco da sua nascente, e mesmo essa, de vez em quando, pela calada da noite, costumamos dizer, sofre agressões e graves ao nível do ambiente. Sim, Sabe-se que após investimentos realizados ao longo dos anos no sistema de poluição da Alcanena, os problemas ficassem resolvidos e que a e a CLAPA tivesse uma vida mais sossegada, não é? Mas não é isso que está a acontecer. A cidadania ambiental é uma tarefa que está sempre inacabada. Os nossos fundadores, em boa verdade, o primeiro episódio, como se afirma muitas vezes, e convém não esquecer, convém relembrar, o primeiro grande episódio de poluição ambiental aconteceu em 1957. E isto, relacionando com a antiguidade da CLAPA, nós, portanto, enquanto associação defensora do ambiente, portanto, nós não partimos para o ato de legalização da CLAPA, por assim dizer, porque naquela altura, infelizmente, não vivíamos em democracia. Porque naquela altura não havia aquilo a que nós hoje chamamos o direito de associação e o direito de emitir opinião. Mas Joaquim Jorge Duarte e outros amigos que não vergaram, que não tiveram medo, que não tiveram, no fundo, porque começaram a sentir os efeitos perniciosos da poluição, portanto, arranjaram forças e começaram, de facto, a lutar com as possibilidades que tinham naquela época contra a poluição, utilizando os poderes públicos para, no fundo, tentarem resolver este problema. Este problema, portanto, nós estamos em 2021, mesmo depois da grande obra que foi a construção da central de tratamento de águas residuais que está sediada em Alcanena, cujo primeiro objetivo era fazer o tratamento da matéria efluente proveniente da indústria de Cortumos, que à data era a principal poluidora do Rio Alviela, do corredor do Alviela. Portanto, nós hoje constatamos que essa obra não satisfaz e colocamos, inclusive, sérias reticências, no fundo, à sua real capacidade. Isto é, temos sérias dúvidas de que a central possa satisfazer, no fundo, portanto, tenha capacidade para tratar a matéria efluente, todo o resíduo industrial do Cortume que é tratado no Concelho de Alcanena. Quando falamos em Alcanena, Concelho de Alcanena, é bom que se diga que tem a ver com, portanto, Alcanena, Vila Moreira, Gonçaria e, inclusive, em Monsanto. Eu este fim de semana foi o dia do ambiente. E a estar no Alcanena foi até recebeu visitas, esteve aberta para as pessoas verem.
Eu dei notícia de que a trata o influente equivalente a 400 mil habitantes por causa do tratamento das indústrias. É o que é dito. E eles têm um plano agora de investimentos para resolver os problemas que eles estão a resolver. Eu salvo erro, era à volta de 5 milhões de euros não necessários ainda para resolver esse problema. Portanto, o problema está longe de resolver. Nós, Comissão de Luta Antipoluição do Alviela, fazemos parte, e ainda bem, porque julgamos que foi um passo positivo na afirmação da cidadania ambiental. É uma expressão que eu não gosto da palavra presidente porque tem outro sentido e muitas vezes agrada mais a palavra de coordenador de uma equipa que coordena, que programa atividades em matéria de defesa ambiental. Mas isto para dizer que a CLAPA pertence ao Observatório Ambiental, que é um organismo que foi construído de raiz pelo município de Alcanena, que tem imensas entidades, no fundo, a colaborarem entre si e, principalmente, com a Câmara Municipal de Alcanena, no sentido de, portanto, ajudar, colaborar, nós dizemos muitas vezes fazer parte da solução. Bom, o que é que eu pretendo dizer com isto? Que, embora a construção e a entrada em funcionamento da central de tratamento de águas residuais de Alcanena tenha sido, de facto, àquela data, estamos a falar já praticamente na década de 80, de um marco decisivo em matéria de melhoria ambiental, porque, de facto, a partir da entrada em funcionamento registou-se uma grande melhoria, isso é inegável, mas o que é facto, infelizmente, é que desde essa altura também, apesar da sua entrada em funcionamento, os incidentes, as descargas ambientais, as descargas de efluentes da própria central de tratamento para o rio Alviela aconteceram, inúmeras vezes, isto é, porque, nomeadamente em época de chuvas, nomeadamente quando a matéria, portanto, o resíduo industrial é imenso, aquilo que sempre foi constatado é que a central de tratamento de águas residuais de Alcanena, esta central, portanto, não tinha capacidade para fazer face, portanto, ao volume de resíduo. Bom, os constrangimentos hoje, em 2021, são imensos e, portanto, nós quando falamos na central de tratamento, falamos em efluentes líquidos e também em lamas. E, portanto, aquilo que nos é dado a observar, através das conversas que temos tido, dos fóruns de discussão em que temos participado, é que a central tem graves carências, os problemas verificados ao nível da sua gestão, portanto, estão diagnosticados, portanto, há cerca de um ano e eu peço desculpa agora pela falta de rigor, mas a Câmara Municipal de Alcanena tomou posse e nós entendemos que muito bem, portanto, da gestão, da administração desta central, que do antecedente era feita pelos industriais de Cortumes, e nós entendemos que desde essa altura, também há que dizê-lo com toda a franqueza, houve alguma melhoria, se não substancial, e portanto não se registaram desde essa altura tantos incidentes. No entanto, por uma questão de afirmar a verdade, constatamos também que continuam a verificar-se incidentes. Ainda recentemente, salvo erro no mês de março, portanto, houve novamente um episódio com grande gravidade e
segundo aquilo que veio a público, segundo aquilo que a CLAPA tomou conhecimento, através da comunicação social, foi o Serviço de Proteção da Natureza da Guarda Nacional Republicana, o CEPNA, que in loco constatou que o problema era derivado da Central de Tratamentos das Águas Residuais de Alcanena. Portanto, nós dizemos e pensamos que a Central de Tratamento merece, exige um estudo rigoroso para aferir da sua real capacidade. Foi apresentado um plano estratégico. Sim. Portanto, na última reunião do Observatório Ambiental, nós tivemos conhecimento de que estão previstas, grosso modo, novas obras, portanto, que vão ter um investimento de cerca de 10 milhões de euros. Foi assim que registramos. Portanto, nomeadamente com reparação, substituição de máquinas, melhoria de infraestruturas. Mas isto serve para dizer que, em nosso entender, salvo melhor opinião, este problema da Central de Tratamentos de Alcanena merece um estudo mais aprofundado, mais transparente, inclusive, porque nós, aquilo a que nós tivemos acesso em matéria de conhecimento, serve para que tenhamos reticências, tenhamos dúvidas, porque os incidentes ambientais, aquilo que nos é dado a afirmar, e isso está registado, é que mesmo com as melhorias que estão previstas serem feitas na central, continuará a haver descarga de efluentes no Rio Alviela, porque, nomeadamente em época de chuva, em época pluvial, a central de tratamento não tem capacidade para, no fundo, albergar aquela quantidade toda de matéria efluente. E agora temos também registrado episódios também de descargas pecuárias, de explorações pecuárias ao longo do Alviela, algumas até já no Conselho de Santarém, e que eu penso que estão na origem destas últimas descargas. Acho que foi esta semana que se verificou mais uma, infelizmente. Que houve até vídeos na internet. Infelizmente. O que é que nós podemos e devemos dizer? Bom, a poluição do Rio Alviela, os problemas, o grande passivo ambiental que toda a bacia ribeirinha do Alviela tem, não é devido somente à indústria de cortumes. Acrescido, porque já há largos anos que isso também é verificável, nós temos provas, nós temos muitas testemunhas de que existem episódios de poluição relacionados, por exemplo, na nascente do Alviela, com lagares de azeite. Lagares de azeite. Nós temos constantemente episódios de poluição da água do Rio Alviela, de poluição atmosférica, de poluição de lençóis freáticos, na zona localizada entre as freguesias de Vaqueiros e Caséval e a freguesia de Pernos. Estamos a falar do Val da Anaia, estamos a falar nesta zona em concreto onde aconteceu agora este último episódio. Bom, isto serve para dizer que nós consideramos que os estudos de impacto ambiental que foram feitos, segundo aquilo que nos é dado a observar pela Direção Regional de Agricultura e Pescas e de outras entidades que, no fundo, não sabemos bem, porque a Direção Regional de Agricultura e Pescas assume o papel de entidade receptora chama-se a si própria um gabinete eclético, portanto, faz a recepção
dos pareceres de uma remessa de entidades, entre as quais a Câmara Municipal de Santarém e, por exemplo, a Junta de Freguesia de Pernas, para além de outras que nós não sabemos, diga-se. Mas isto serve para dizer que nós exprimimos as maiores reticências, as maiores dúvidas em relação à avaliação de estudo ambiental. O que é que se quer, o que é que nós pretendemos dizer com isto? Dizemos que o que acontece no dia a dia viola sistematicamente as leis mais simples, as leis mais elementares da defesa da saúde pública, da defesa do ambiente e da biodiversidade, da lei da água, por exemplo. Bom, e, portanto, o que nós afirmamos é que esses estudos de impacto ambiental, a terem sido feitos, foram feitos com lacunas, com omissões, e hoje podemos afirmar que essas omissões e lacunas, essas imprecisões, esses erros já foram também diagnosticados e que, portanto, a defesa do ambiente é incompatível com a instalação de agropecuárias de caráter intensivo muito próximas do Rio Alviela, muito próximas da povoação de Vaqueiros e de Pernas, porque aquilo que constatamos é que há uma matéria considerável de resíduo, estamos a falar de urina, estamos a falar de esterco, como diz o povo, que é depositada em lagoas e que ali permanecem até ser possível. E nós sabemos que essa matéria efluente que está depositada em lagoas só é retirada de vez em quando e podemos dizer também que essa matéria efluente muitas das vezes vai ter como destino o transvase para o Rio Alviela. Esta é que é a verdade dos factos. E nós temos testemunhas, nós afirmamos, uma questão de rigor e de transparência, de verdade, que muita da urina é depositada no dia a dia, na zona de Pedras, cheira a urina junto ao rio, que, portanto, é um cheiro nauseabundo. E daí que nós dizemos que a água do Rio Alviela carece de análise constante, porque essas análises a serem feitas provam aquilo que eu acabei de afirmar. Portanto, há uma deposição enorme de matéria efluente no Rio Alviela. A Clapa tem feito chegar as chamadas de atenção destes problemas, tem alertado, tem reivindicações junto da Câmara Municipal, do Ministério do Ambiente, do Ministério da Agricultura. Sim. Nós entendemos, nós temos feito esse papel, portanto, e fazemos-lo também com sentido pedagógico. Nós encaramos a nossa tarefa, o nosso trabalho de defesa, portanto, da educação ambiental. Agora, o que também não deixamos dizer, ou dizemos com toda a frontalidade, é que o Ministério da Agricultura, através da sua Direção Regional de Agricultura e Pescas, o Ministério do Ambiente, através da Agência Portuguesa do Ambiente, o Ministério da Saúde, através da Entidade Regional de Saúde. Portanto, há aqui, portanto, uma remessa de organismos de caráter regional que, portanto, não têm feito o trabalho de casa, não têm feito o trabalho que se exige para que estes erros, estas omissões, estes episódios constantes de agressões ambientais deixem de acontecer. Porque nós, portanto, tomamos conta, tomamos conhecimento dos incidentes, reportamos de forma incessante estes incidentes e o que é verdade é que, na maioria das vezes,
não vemos, em consequência, portanto, um trabalho de correção, um trabalho de pedagogia em relação, portanto, ao grande grupo agropecuário que está ali instalado entre Pernes e Vaqueiros. E nós, isto serve também para dizer o seguinte, nós somos pelo desenvolvimento da sustentabilidade, que é um palavrão cada vez mais utilizado, mas que tem que ter coerência, tem que ter, no fundo, portanto, tem que haver uma harmonia entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. E nós constatamos que essa coerência é uma farpa, é uma acusação que nós fazemos a este grupo de agropecuária. No fundo, nós declaramos com todas as reticências que quem não trata bem o ambiente também deixa muitas dúvidas em relação ao tratamento dos animais que ali estão. Nós não sabemos quantos animais ali estão. E dizemos que, se não têm nada a esconder, façam o favor de abrir as portas para que as populações que estão ali a viver bem próximos tenham confiança. Porque aquilo que nos é dado a observar é que, pela calada da noite, quando está mau tempo, acontecem sempre incidentes ambientais. E, portanto, nós entendemos que a solução deste grave problema da poluição, portanto, aí no seu sentido lato, portanto, o fim da poluição é uma etapa que serve para afirmar, portanto, a democracia. Nós dizemos que, enquanto este problema da poluição em toda a bacia do Alviela não for resolvido, as populações, portanto, têm, no fundo, as maiores desconfianças em relação ao poder político. Porque este problema, que já tem décadas, que já perdura desde 1957, como eu disse há bocado, não há meio de ser solucionado. Já há imensos políticos com diversos cargos, de secretário de Estado do Ambiente, ministro do Ambiente, de presidentes da República que já vieram à bacia do Alviela. Portanto, já foram feitas imensas promessas e, infelizmente, este drama continua a existir. E este passivo ambiental notório, eu há bocadinho, como disse, também fui a Alcanena e constatei o perfume logo à chegada a Alcanena. Este problema gravíssimo ambiental mexe com a qualidade de vida das pessoas que vivem nestas povoações, mexe com a saúde. Nós temos as maiores dúvidas e, aliás, dizemos que imensas mortes já aconteceram. E a suspeita número 1 é, infelizmente, não dizemos isto com nenhum motivo de alegria, a suspeita número 1 é a poluição. Portanto, existe, já houve imensas e há pessoas que continuam a morrer junto à bacia do Alviela e nós temos sempre a suspeita de que a poluição é que contribuiu para que as pessoas adoecessem e morressem. O José Gabriel estava a falar que há uma grande diferença ainda entre as ações e as palavras. E realmente hoje nós, em todos os discursos, as questões ambientais estão no centro do debate político. Todos os partidos hoje se acusaram das questões ambientais, até por via dos problemas de alterações climáticas global, que passou a ser uma prioridade para muitos a nível mundial, não é? No entanto, e os partidos em Portugal estão também a colocar a nível agora, a verdade é que quando descemos à realidade, ainda vai com uma grande palavras e ação, entre as palavras e a ação, como o Zé Gabriel estava a dizer. Nós na CLAPA, com o trabalho de educação, com algum trabalho que temos feito junto da comunidade escolar, nomeadamente, com os jovens, portanto, nós temos a noção que falta imenso caminho para trilhar. E temos a esperança que, portanto, as coisas
apesar de não estarem, ou de estarem longe da perfeição, nós entendemos que se houver um trabalho persistente de educação, de sensibilização, junto de muitas camadas socioprofissionais, junto da comunidade de agricultores, junto da comunidade de construtores civis, por exemplo, junto da população em geral, enquanto consumidores, porque nós dizemos que é necessário mudar o paradigma de consumidores. É necessário mudar as nossas atitudes em relação àquilo que comemos no dia a dia. Porque a mudança de atitude no consumo, tendo na nossa consciência que é necessário consumir produtos cuja origem seja o mais perto possível das nossas casas, isso irá contribuir muito para, no fundo, a melhoria ou para a redução de episódios de atentados ao ambiente. Nós temos a noção de que existem novas formas de poluição. Estou-me a referir à poluição sonora, estou-me a referir à poluição do amianto, estou-me a referir à poluição atmosférica. Portanto, há um trabalho imenso por fazer. As autarquias locais têm um grande trabalho. É necessário criar mais emprego verde. Os nossos rios, as nossas linhas de água têm que ser melhor guardados. Por exemplo, em relação ao Rio Alviela, nós temos a noção exata de que o rio carece de guarda-rios. Nós precisamos de guardas para fazer a guarda do nosso rio. O nosso rio está constantemente a ser agredido. Nós olhamos para o rio, para a massa de água à superfície e para as massas de água que estão abaixo desta superfície, elas estão num estado em que não têm qualquer vida, a biodiversidade está completamente destruída, a fauna, a flora, não existe nada. Existe água o mais suja possível. E, portanto, isso carece de reparação, carece da atribuição de recursos humanos, materiais, financeiros. Portanto, nós dizemos às vezes que antigamente não havia máquinas e os rios eram limpos com alguma frequência. Todos os anos, nomeadamente na época do verão, os rios, as linhas de água eram limpos. E agora que temos tanta tecnologia que nos pode ser útil para fazer estes trabalhos, nós constatamos que não existe nem recursos humanos, nem recursos financeiros, nem recursos materiais dedicados à defesa do ambiente, dedicados à defesa da nossa qualidade de vida. E, portanto, isto serve também para repetir uma exigência que a CLAPA faz. O Rio Alviela precisa urgentemente de guarda-rios, precisa urgentemente de uma vigilância, portanto, tecnológica. O que é que se quer dizer com isto? Nós temos os pontos negros diagnosticados, nós sabemos onde acontecem, vezes sem conta, os incidentes ambientais. Daí que exigimos que sejam colocadas câmaras de videovigilância para, no fundo, dissuadir, é disto que se trata, para dissuadir estas práticas que agridem o ambiente, que agridem o Alviela. Nós precisamos urgentemente que sejam feitas com regularidade análises à água. Nós apelamos a que os gabinetes de trabalho da Agência Portuguesa do Ambiente, da Direção Regional de Agricultura e Pescas, por exemplo, sejam colocados junto do Rio Alviela. Perguntamos o que é que impede que sejam instalados gabinetes de trabalho junto ao Rio Alviela. Nada impede. Nós afirmamos que nada impede a instalação de gabinetes de trabalho. E é isso que servirá para que a vida regresse ao Rio Alviela.
O José Gabriel escolheu hoje esta nossa conversa como cenário os olhos de água, jantar nesse centro do Alviela, e é de facto a sala de visitas da região, da Alcanena, e um exemplo daquilo que tenderia para a bacia do Alviela. Todas as populações pudessem ter de novo os frutos do rio para as suas atividades de lazer e para a economia. Aquilo que o João acaba de dizer, portanto, é de facto relevante, porque nós, quando pensamos em Alviela e quando pensamos, por exemplo, na agricultura, como eu disse há bocado, nós não temos nada contra os agricultores. Entendemos que a agricultura é uma atividade muito importante, precisamos dela como de pão para a boca. Bom, quando nós pensamos no ambiente, nós dizemos que o ambiente tem que estar em harmonia com a agricultura. A agricultura tem que estar em harmonia com o ambiente, melhor dizendo. E, portanto, entendemos que, por exemplo, os Olhos d'Água, o Mochão Parque em Pernos e outros locais, como a Bacia Ribeirinha, por exemplo, do Tejo, em Santarém, junto à Foz do Tejo, à Foz do Alviela, melhor dizendo. Portanto, estes locais têm um potencial enorme para a fruição dos tempos livres também. E entendemos que não estão a ser salvaguardados, não estão a ser defendidos da melhor forma. Nós, agora, mais do que nunca, vemos e ouvimos, lemos referências às praias pluviais, à importância de fazer turismo em Portugal, à importância de ir para sítios, para locais aprazíveis com poucas pessoas. E, portanto, isto serve para dizer que estes locais que nós temos aqui à beira de Santarém, à beira de Alcanena, têm um potencial muito grande, portanto, têm condições para, no fundo, serem locais aprazíveis de tempos livres, que já foram no passado. Os Olhos d'Água ainda continuam a ser, porque, apesar de tudo, é feito algum investimento de manutenção, mas entendemos que poderia servir muito mais população, poderia estar muito melhor conservado se realmente houvesse outro olhar, um olhar mais com melhor dedicação, e isso, infelizmente, não tem acontecido. Nós dizemos que esta região, que tem um grave passivo ambiental, exige outro olhar, merece, por exemplo, que sejam atribuídas verbas neste famoso plano de resiliência e recuperação, ou de outros fundos. Venham eles de onde vierem, esta região carece de compensação porque as populações têm sofrido imenso. Houve imensa perda de património, conforme também nós já infelizmente diagnosticamos, houve imensa perda de qualidade de vida, é uma região empobrecida, houve imensa gente a perder os seus empregos porque desapareceu a atividade agrícola, desapareceu a atividade industrial, desapareceu a atividade comercial e, portanto, acrescido da grande diminuição da demografia, portanto, nós temos imenso património que está completamente abandonado e não se perspectiva, se não houver estímulo às populações, se não houver apoio, ajuda, não se perspectiva que haja grandes mudanças. Nós, por exemplo, olhamos para a zona ribeirinha da povoação de Pernes, nomeadamente a zona do Mochão, assim como a antiga zona industrial junto ao Rio Alviela, portanto, nessa mesma ribeira de Pernes, e constatamos, infelizmente, que tudo está abandonado, está tudo degradado, porque é necessário dinheiro, é necessário apoios, e eles não têm chegado às pessoas, e portanto, é necessário uma mudança de paradigma. É necessário apostar na defesa do ambiente, porque é um investimento que depois
serve para chamar pessoas, serve para fixar pessoas, serve para criar atrativo de turismo. Portanto, serve, no fundo, para dinamizar a economia local. E isso tem que ser feito. É isso que entendemos. Eu Conselho Académico também tenho acompanhado. Verifico que tem havido essa preocupação de preparar os investimentos que são vultuosos através do apoio já no Conselho de Santarém, sem dúvidas, porque também não já no Conselho de Santarém, sem dúvidas, porque também não tinha câmara pronunciar-se sobre nem neste investimento na zona rio do Tejo, na reunião de Alviela. O José Gabriel tem acompanhado João, isso, como é que vê? Eu não quero... O José Gabriel tem acompanhado isso, como é que vê? Nós não queremos ser de forma alguma injustos, não queremos faltar ao rigor. A CLAPA tem o conhecimento, portanto, aquilo que sabemos é através do Observatório Ambiental do município de Alcanena e também de alguma comunicação que a Câmara Municipal de Santarém, portanto, tem feito em matéria de informação pública. Nós sabemos que no município de Alcanena está, de facto, como há bocado falamos, como referimos, um investimento de cerca de 10 milhões para melhoria do funcionamento da central de tratamento de águas residuais de Alcanena. Então, isto é o que sabemos. Sabemos, por exemplo, que nas imediações dos olhos d'água, portanto, está prevista a obra para melhorar o parque de estacionamento. Também sabemos disso. Em relação ao Conselho de Santarém, aquilo que nós, portanto, foi referido agora recentemente, está prevista a obra nas margens do Rio Alviela, entre as povoações de Vaqueiros e Pernos. Fala-se foi isso que foi referido, numa distância de cerca de 7 km de melhoria das margens e, portanto, pouco mais sabemos para além disso. Sabemos que o montante da obra, foi aquilo que também foi escrito, é de cerca de 500 mil euros e acrescido de que na zona do Mochão, portanto, o edificado, a antiga Casa de Chá, que ainda podemos ver neste momento, está completamente em estado de abandono. Portanto, aquilo que nos foi dito é que está em matéria de construção um projeto que vai substituir aquele edificado, aquela casa de cimento, e que será substituído por uma casa em madeira. Portanto, isto foi o que nos foi dito, mas não temos mais nem melhor informação detalhada sobre o assunto. E isto serve para dizer que a CLAPA entende que, de facto, estas obras são bem-vindas. Nós não fazemos questão de desfazer e dizer mal por dar cá aquela palha, como se costuma dizer, mas dizemos que o Rio Alviela tem cerca de 50 km e, portanto, nós precisamos de melhorias ao longo de todo o Rio Alviela e precisamos de que sejam de facto implementadas medidas para combater todas as formas de poluição que acontecem no Rio Alviela. E, portanto, serve para dizer que há um grande trabalho e que tem que haver rigor e entendemos que a colocação dos gabinetes de trabalho junto às margens do Rio Alviela seria um grande passo para, no fundo, dissuadir os incidentes que acontecem constantemente. Eu não resisto também em referir que acontecem novas formas de poluição, conforme eu já disse há bocado, e o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que é bom que saibamos que existe um trânsito considerável de caminhões provenientes, cuja origem e destino
são as bases logísticas de Alcanena. Isto serve para dizer, e há que afirmá-lo com o devido tom, que nós também nada nos move contra as bases logísticas. Não haja confusões sobre os assuntos. Com toda a clareza, a CLAPA, a Comissão de Luta Antipoluição do Alviela, diz que as bases logísticas são necessárias, portanto, são elas que depois fazem a distribuição dos bens alimentares aos supermercados. Portanto, nada nos move contra as bases logísticas. Nós, o que queremos pôr em cima da mesa, como questão a resolver, é que estes caminhões, portanto, têm estas bases logísticas, têm a autoestrada muito próxima, estamos a falar de 100, 200 metros, 300 metros, portanto, estão implantadas com uma proximidade muito grande da autoestrada, estão muito perto da autoestrada e poderiam, se o nosso país fosse bem organizado, se os nossos decisores políticos decidissem melhor, é isto que está em questão, esta imensa quantidade de caminhões, em vez de circular em toda a estrada nacional, atravessando os concelhos de Alcanena e Santarém, poderia muito facilmente entrar e sair no acesso à autoestrada, que está muito próximo, como eu já disse, destas bases logísticas. E, portanto, isso iria ou irá influir consideravelmente na qualidade de vida das povoações. Irá influir, certamente, na segurança rodoviária. Não terá o grave impacto de poluição sonora e atmosférica que nós constatamos no dia a dia, porque a toda a hora do dia e da noite passam caminhões destas bases logísticas. Portanto, é um assunto que nós consideramos pertinente e que merece, no fundo, uma mudança de paradigma. Não se compreende porque é que bases logísticas localizadas e muito bem junto das autoestradas, da autoestrada, e que, portanto, tenham que utilizar. Nós compreendemos que é para fugir às portagens. O problema está à vista. O que nós dizemos é que o decisor político tem que tomar uma decisão política que facilite a vida às empresas e isto até servirá para aumentar a competitividade das empresas portuguesas. É isto que dizemos. Nós estamos em ano autárquicas. Claro, tem procurado passar essa sua mensagem junto dos vários candidatos que já se posicionaram. E qual tem sido a receptividade às nossas propostas? Nós na CLAPA temos a noção exata de que o ambiente, a defesa, falar da natureza, pode dar votos, pode captar eleitorado, capta seguramente simpatias. E dizemos que, na generalidade, todos os partidos não há nenhuma vontade de ser injusto. Nós, portanto, temos conhecimento que diversos partidos, por diversas vezes, ao longo dos anos, ao longo de todos estes anos, têm falado no problema grave da poluição do Alviela. Não gostaria de estar aqui a referir partidos, mas temos a noção de que, portanto, diversos partidos, portanto, têm abordado, e sempre que há eleições, nós sabemos, portanto, já diversos partidos contactaram com a CLAPA, nós já, portanto, existe alguma comunicação e, portanto, a pressão positiva que a Comissão de Luta Antipoluição do Alviela coloca junto dos partidos é esta: não apareçam só em tempo de eleições. Nós entendemos que os partidos políticos, que são muito necessários na nossa vida, no dia-a-dia, nós não fazemos de forma alguma a diabolização dos partidos, entendemos que eles têm um papel muito importante a desenvolver na nossa democracia e, portanto, a pressão, no fundo, a responsabilidade que nós, no fundo, queremos que os partidos assumam é que é necessário olhar para o Alviela, é necessário olhar para o problema da poluição
no fundo, para passar das palavras aos atos, conforme nós há bocado falamos. Porque temos a noção exata que este grave problema está por resolver e porque não têm sido tomadas as melhores decisões políticas. O que a Clapa diz, olha, já agora é um grande tema, é que este problema não foi ainda, infelizmente, resolvido, porque, de facto, existe um grande distanciamento, até geográfico, entre quem toma as decisões, entre o decisor político e as populações que vivem junto do Alviela. Nós entendemos que, por força de haver essa distância, por força de não existir uma proximidade até entre as comunidades de Lisboa e Val do Tejo e, portanto, estas populações, portanto, só se fala do Alviela quando acontecem incidentes de poluição. E é isso que é necessário mudar. Portanto, eu vou repetir, é necessário haver gabinetes de trabalho de observação regular junto ao Rio Alviela. E quando isso acontecer, nós temos a noção de que isso será, portanto, um marco que ajudará seguramente a inibir, a constrangir os poluidores. Nós entendemos que é necessário fazer pedagogia, mas que a partir de determinada altura é necessário, no fundo, fazer cumprir a lei. E, portanto, entendemos que está na altura de as entidades que têm as competências, estou a referir-me, como eu há bocado disse, ao Ministério do Ambiente, através da sua Agência Portuguesa do Ambiente, portanto, está na altura de, no fundo, reparar para fazer cumprir a lei, porque estes episódios já duram há imenso tempo e não há justificação nenhuma para que continuem a existir. A repetir. E com essa mensagem nos despedimos. Deixa-me agradecer, José Gabriel. Nós Clapa, agradecemos o convite para esta discussão e afirmamos que estas conversas, estes fóruns de afirmação da cidadania ambiental têm muita importância e, portanto, a pandemia não chega para evitar que eles aconteçam. Nós devemos apoiar esta adversidade e entendemos que os meios de comunicação social são muito importantes para, no fundo, espalhar a palavra, para, no fundo, alertar para a importância, o significado de quanto é importante resolver estes problemas que contribuem muito substancialmente para uma melhor qualidade de vida de todos, do ambiente, das pessoas, dos animais, portanto, tudo aquilo que nos pode, no fundo, ajudar a mudar substancialmente. Muito obrigado, José Gabriel. Muito obrigado, José Gabriel. Muito obrigado, até breve. Até breve.